Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo do 8 ao 11. Olha o que diz a Santa Palavra de Deus. Sabemos que a lei de Deus é boa e deve ser usada como se deve. Devemos lembrar que é claro que as leis são feitas não para as pessoas corretas, mas para os marginais, os criminosos, os ateus, os que praticam mal, os que não respeitam a Deus nem a religião. São feitas também para os que matam seus pais, os assassinos, e para os imorais, os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, os que dão falso testemunho, os que não fazem qualquer outra coisa boa como um verdadeiro ensinamento, que é esse ensinamento se encontra-se no Evangelho de Deus, que encarregou de anunciar a boa notícia que vem de Deus, bendito e glorioso, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo 25 ao 26, diz assim: foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas que ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus o aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: gente fiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E o versículo 7 diz assim: portanto, obedeça a Deus, enfrente o diabo e ele fugirá de você. Apocalipse 2, versículo 12 ao 17. Olha o que diz a Santa Palavra de Deus. O anjo da igreja de Pérgamo escreve o seguinte: essa é a mensagem daquele que tem espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim. Até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas tem algumas coisas contra você. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos a ídolos, cometer imoralidades sexuais. Assim também estão entre vocês alguns que seguem o ensinamento dos nicolaítas. Arrependam-se, se não, eu logo irei até aí em vocês com a espada que sai da minha boca e lutarei contra essa gente. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então o que o Espírito de Deus diz à igreja. Aí, os que conseguirem a vitória até o fim, eu darei o maná escondido e a cada um deles darei a pedra branca, na qual está escrito no novo nome que ninguém conhece, a não ser o quem o recebe. Ô glória! Eis, Pai de Santo, testemunho forte, movimento em prostituição em que ele escondia. Meu Deus, vamos ver o que Deus tem para falar ao nosso coração através desse testemunho. Irmãos, sejam bem-vindos a mais esse canal. Porém, eu quero já deixar algumas ressalvas para que vocês entendam este canal. O intuito dele não é jamais criar confusão, não é jamais criar contenda, não é jamais prejudicar lei, religião, não é esse o intuito, irmãos. Eu estou aqui através do conhecimento da Palavra de Deus, através do meu testemunho, através de todos os fatores da qual eu passei, classes, situações, religiões, né? Entenda, irmãos, eu não estou aqui para questionar a sua religião, religião do outro, do A mais B. Eu estou aqui para falar de minha vida. Este é um canal onde eu relato a minha vida. Se você tem entrado nesse canal pela primeira vez, eu quero já abordar o seu coração para falar para você. Não tenha, né, um intuito de achar que eu estou provocando alguém, citando alguém, ou achando ruim de um, de outro. Não é isso. O foco desse canal é justamente trazer luz ao seu coração diante daquilo que eu aprendi através do conhecimento da palavra. O que é o meu intuito hoje? É te ensinar a se aproximar do nosso Deus, te ensinar através do conhecimento que Deus fez em minha vida a falar para você que acompanha esse canal. Deus não é difícil de se encontrar, Deus não é ruim, o ruim são nossas adversidades, nossas confusões, nossas situações, fatores da vida que nos sobrepõem a muitos fatores e muitas vezes a gente começa a criar barreira com o nosso Salvador, com a nossa criação, que é o nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso fiel autor, consumador da nossa fé, né, que intercede por nós. E eu quero falar para você que acompanha esse canal, eu não estou aqui para causar nenhum dano ao seu coração. E se eu, né, de alguma situação, falar qualquer coisa que você não goste, põe amor às minhas palavras e me perdoa desde já. Mas enfim, irmãos, voltando ao tema, conforme eu falei,
né, ex-pai de santo. Quando eu digo ex-pai de santo, porque realmente eu pratiquei. Eu vou começar, como eu falei para vocês, eu estou fazendo várias playlists e entre elas eu estou fazendo agora sobre as playlists das intimidades fortes da qual eu passei. E são muitos, irmãos. Eu falei para vocês que eu tinha muita coisa para falar. Aqui tá, né, sobrecarregado de tanta informação. E como não compartilhar essas tantas informações para muitas pessoas que muitas vezes estão presas nessas áreas? E eu tô aqui como boca de Deus para falar para você. Creia, Deus liberta, Deus transforma, Deus muda, Deus faz restauração de qualquer situação. Só depende da gente permitir. Quando eu digo no testemunho forte sobre prostituição escondido, é porque eu fiz. Infelizmente, eu me prostituí. Infelizmente, eu cheguei a esse nível de situação tão absurdo, irmãos. Além de todos os fatores de outras, né, playlists que eu tô fazendo, eu fiz essa. E eu vou relatar ela por base em algumas coisas, mas eu quero que vocês desde já não se assustem, né? Até porque não é tão anormal, mas não deixa de ser. Você sabe que hoje em dia tem muitos que procuram a vida da prostituição e já estou também respaldando quem trabalha nessa área. Irmãos, ninguém está aqui para apontar o seu defeito ou falar que você é mais ou menos pecador e que não é amado por Deus. Jamais. O intuito desse canal é falar que você é amado por Deus. Deus nos ama. Agora, nossas atitudes nos afastam de Deus, porque as nossas atitudes estão embasadas pela lei. A lei é assim, irmãos. O que é lei? Lei é a inspiração que Deus criou, né? Como um exemplo, você não tem lei do trânsito, lei de isso, lei daquilo, você está na sua casa, não tem sua norma, suas regras. Então, irmão, se em todo lugar que você vai tem leis, tem regras, na de Deus não fica por menos. E todas essas regras e leis foram todas inspiradas por aqui, pelo poder da palavra de Deus, a Bíblia, né? Eu não reparo a minha Bíblia, mas enfim. Então, assim, toda lei foi inspirada por Deus. Então, irmãos, diante da lei que foi inspirada por Deus, como que é que a gente não vai aprender a respeitar aquilo? Aqui em nenhum momento eu tô aqui para ferir seu coração e falar assim, tem que ser assim, senão você vai para o inferno. Não, jamais. O que Deus quer nos ensinar, como eu falei em alguns versículos bíblicos agora, através de outros vídeos, né, que eu fiz andando, é falar para você que se você seguir os passo a passo e caminhar de acordo com a direção e acompanhar este canal junto comigo, eu quero ser canal de Deus na sua vida. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram aqui. E aí, como foi hoje? Irmãos, eu tô numa luta há 3 dias tentando preparar esse vídeo. Você não sabe o quanto que tá. Cada vídeo dessa tem sido uma luta, um embate para poder deixar esse canal mais recheado, mais fortalecido e acima de tudo, para que você consiga atravessar cada etapa da qual você possa estar passando. Mas voltando sobre o principal do tema da qual vocês querem saber, prostituição. Ela desagrada a Deus? Todas as situações, conforme eu já citei, desagrada, irmãos. É uma lei. Deus constituiu nós para sermos co-herdeiros, sacerdotes, eleitos pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Ele se fez carne para que todo aquele que nele que ele não pereça, mas tenha vida eterna. E para que nós possamos voltar à vida eterna, nós temos que nos relacionar, confessar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Quando você faz esse ato simbólico, no mundo espiritual, as cadeias que o diabo lança sobre o ser humano, sobre qualquer um de nós, elas caem por terra. E o diabo não está alegre de eu estar aqui sendo intermédio de luz, né? Como um embaixador, como um sacerdote eleito, né? Como um profeta de Deus, como um evangelista missionário para falar para você. Acredita, se você fazer aliança com Deus, Deus muda e mudará todo o fator da sua vida. Mas voltando para o principal foco do qual vocês querem saber, a cereja do bolo. Voltando lá. Quando eu passei pela vida do espiritismo, né, de todas essas classes que eu falei, da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, depois passei pela pornografia, e isso independente, já estava passando lá. Passei e conheci, eu já estava como um pai de santo, né, e estava ali desenvolvendo, né, me relacionando com vários tipos de classes. Irmãos, quando eu digo para vocês, eu também vou fazer uma playlist sobre essa área da classe da qual eu falei para vocês que eu vim da Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Por que eu estou pontuando isso? Porque, irmãos, quando eu saí dessas classes, lá também tinham regras. E muitas vezes eu, no começo até tentei seguir todas essas regras, mas assim, quem está nessa situação sabe. E existem situações em que você consegue ter domínio e outras não. Por isso que tem os cambonos, aquelas pessoas que auxiliam para que o pai de santo, né, o cavalo e outros, né, filhos de santo possam saber desenvolver aquele guia que é manifesto em seu corpo. Quando eu estava, né, me preparei e eu conheci uma pessoa de grande poder aquisitivo,
da época aqui do estado de Mato Grosso, da família de senadores que trabalham em Brasília, né? E que tinha essa família que começou a buscar os trabalhos espirituais através da minha vida, que eu emprestava o corpo para que esses guias se manifestavam. Resumindo, eles eram meus clientes e eu era o cavalo desse guia que manifestava, que é o Exu Marabô, da Encruzilhada e da Calunga. Calunga refere o quê? Cemitério. Enfim, ele tinha uma classificação de potestade, né, de uma autoridade maior. E para que chegasse a domínio e para que ele conseguisse muito mais clientela, eu fui cada vez mais fazendo, né, vários pactos, fiz minha cabeça. Na época eu tinha como chefe da cabeça era o Xangô, não, primeiro, perdão, era o Xumaré, e aí como ele é 6 meses homem, 6 meses mulher, aí para que, né, cada vez mais eu não vivesse, né, então o que acontece? Eles acharam por bem para que eu mudasse o Xumaré de frente e colocasse Xangô. Xangô Nabô, uma coisa assim. E o Xangô ficou como meu de frente e a Xumaré, um outro guia auxiliar de Xangô, e o Oxum, a minha mãe de cabeça, na época de Orixá. Enfim, naquele tempo, quando eu não tinha essa noção desse conhecimento que não agradava a Deus, eu achava que desenvolver esse lado desses costumes seriam coisas que afaga o ego de qualquer pessoa. Você imagina uma pessoa simples, do nada começa a sentir poderes, né, mover, começa a ver, ter visões, porque eu tenho visões, se olha para a pessoa, dependendo como for, eu consigo ver o que ela está pensando. E aí tá, eu comecei a me interagir, fui, né, fazendo vários pactos, fui desenvolvendo com essas classes. Eu tinha cliente desde o mais simples até clientes de grande poder aquisitivo, principalmente essa da família de senadores, pessoas que eram amigas de juízes, desembarcadores, de todo tipo de classe, advogado, pessoas simples, pessoas de poder público, enfim, irmãos, tinha cliente de todo tipo de poder aquisitivo. E cliente mais simples que eu também pegava dos meus materiais para ajudar elas, porque, né, eu tinha que ser uma pessoa que fazia-se boas ações. Nada contra quem faz, faça suas boas ações. Mas o meu caso, José, quando eu cheguei a esse ponto, eu passei por alguns fatores pessoais na minha vida e que eu comecei a passar por dificuldades financeiras, mesmo estando ganhando bem, porque o diabo dá com uma mão e toma com outra. Enfim, sempre que eu achava que estava ali superando, crescendo, aí essa pessoa que começou a bancar, eu falei, bom, agora eu tô por cima. Ela foi comprar uma casa no Jardim Itália, naquela rua lá que eu me esqueci agora, Palermo, se eu não me engano, e aí ela também foi sido persuadida por esse guia. E esse guia, irmãos, para você que assiste esse canal, ele começou a persuadir tanto ela como eu, né? E aí vai, empresta seu corpo para que ela possa levar você para ir para Salvador, para ir para Alagoas, para ir para outras cidades, né, de fora aí do Brasil em si, e faziam luas de mel. Aí o Xumaré ficasse de lado e Oxum, né, que é a Nossa Senhora da Glória, que ficasse como minha mãe. Meu pai Xangô, imagina o guia manifestado em meu corpo, eu passava dias, semana, meses, né, e eu casado, né, mas eu precisei vender o corpo para que ela fosse com esse guia para fazer vários firmamentos, e nesses guias de fazer firmamento, eles acabavam cometendo sexos em meu corpo. Eu só sabia porque, óbvio, na hora que eu voltava, eu senti que estava mexido no meu corpo. Lógico, a gente sente. Mas enfim, eu prostituí dessa forma. Porque eu vendi para ter uma vida tranquila, para ter um prazer, para ter uma casa, para ter status, para ser reconhecido, para ter vários clientes, como eu estava tendo, né? Já estava começando a ser muito informado por outras pessoas. Vai por aqui, ó, aquele ali, aquele pai de santo ali, aquele rapaz ali é muito usado, e ele fala, acontece, o poder tá caindo, e ali é guias tremendo, forte, e eles gostam de agir dessa forma. Só que aí, quando eu tinha as regras, ó, tal dia você não, vai ter um jejum e você não vai transar, tal dia você não vai beber, não vai fumar, e eu fumava, eu bebia, batia de frente, falei, que guia nenhum quer mandar no meu corpo, quem dá o corpo sou eu, se quiser vai ser do meu jeito. E eu ia lá, transava com a minha esposa, e transava com essa mulher, e transava, resumindo, virou um forrobodó. E aí eles batiam em mim, porque eu não obedecia a regra, era desregrado. Mas enfim, irmãos, como, né, seguir regras. E para você ver, se aí no mundo, nas situações do mundo, existem regras, quanto mais a de Deus. E a de Deus que é muito mais sérias. Deus nos ama, só que ele fala, se você for por aqui, essa situação vai te levar para um precipício. Essa situação vai me distanciar pela eternidade longe de mim. E como eu não tinha noção, eu achava que era normal. Só que quando as pessoas vinham falar para mim de Deus, eu que tinha uma barreira muito grande, eu achava horrível. Ai, que povo chato, que tanto, não sei o quê. E nisso eu comecei a passar por muitas dificuldades. E a minha tia, que é por parte de pai, né, nessa meia leva, pegou, me convenceu há tanto tempo, vamos hoje na casa de Deus, vamos hoje na casa de Deus. E eu ia lá, atendia essa mulher, que estava bancando, só que eu voltava para casa depois dos meses, né, de
de lua de mel com esse guia que ia lá e fazia o que tinha que fazer com a mulher, que você já entendeu, né? Na prostituição você entendeu, né? Então, vendendo o corpo, quando eu ia lá, ela pagava um valor bem interessante, aí voltava, comprava as coisas para mim, comprava as coisas para deixar lá em casa, e eu saía de casa falando que eu ia fazer trabalhos da parte de saúde, no qual eu sou formado, para ir lá, para ficar alguns meses na casa de uns clientes que eu cuidava dessas pessoas que estavam internadas e ficava lá. Só que por detrás eu estava prostituindo, vendendo o meu corpo, para que o guia manifestasse e fosse usufruir junto com essa mulher. Enfim, irmãos, isso afetou tanto a minha vida espiritual, afetou tanto o meu casamento, afetou tanto, né, a proximidade de mim com Deus. Mas um dia, na hora que eu fui para começar a entrar aí na casa dela, tinha aqueles vários tipos de altares com vários tipos de imagens africanas, de pembas e todo tipo de imagem de espelhado, a casa cheia de imagens, de coisas de Umbanda e Quimbanda, porque ele comprava tudo, porque eles já estavam juntando, e fiquei sabendo que depois ele já estava metade do meu corpo me tirando para poder ficar por completo no meu corpo, e eu arrumar uma casa para ele, que era nessa rua que eu te falei, do Jardim Itália, né, nesse bairro. Eu já estava arrumando serviço para ele no Tribunal de Justiça, né? E para que vivessem junto, os dois. E aí dizia que, como quem diz, José chegava depois no meu casamento e falava assim, ó, né? O Gui usando meu corpo, ó, de hoje em diante eu não quero mais ficar com você, Beltrano, que é minha esposa atual, eu não quero mais ficar com você porque eu decido me separar e ficar com essa pessoa. Entendeu, né? E isso é o que o guia estava fazendo no meu corpo, e eu, no desespero para viver o bem-estar, eu fui vendendo o corpo. Vai, quer aproveitar, aproveita. Já que quebrou a regra que não poderia ter contato com o corpo e acabou tendo, então agora já que fez, vai até o final, né? Vamos ver até onde ia. Só que, irmãos, eu juro, lembra de outras bios que eu sempre relatava que quando eu era pequeno, nas bios anteriores do meu testemunho, que quando eu era pequeno eu fiz uma oração pedindo a Deus que me desse uma família. E nessa lei, a leva, eu já tinha o meu filho mais velho e o meu do meio. E na hora que eu tava ali, na hora do altar, que eu fui para preparar o corpo, que eu senti que já vinha de longe assim, assim que ele fazia, vinha arrastando ali, de repente quando ele ia encostando para encostar, ele já sumia, aí apagava tudo. Era assim que quando ele me pegava, para não dar tempo de nem de cramar. Só que numa dessa, na hora que eu voltei, que eles falaram, ó, o Exu mandou você voltar, ir lá, né, fazer suas necessidades, ligar para sua família e falar que tá tudo bem, e daqui a pouco ele vai voltar. Nesse meio termo, quando eu fui lá, que eu liguei, em segundo que eu voltei no altar assim, foi em segundo, eu lembro como hoje, eu falei, oh Deus, para que eu cheguei nessa situação da minha vida, por que eu fiz isso? Aí Deus me fez a imagem dos meus dois filhos e falou assim, esse é o pai que se ausentou, que tanto pediu para mim dar uma família e hoje vai dar esse exemplo de vida para os seus filhos? Dá esse exemplo de um pai que não é presente, que vende o corpo. E resumindo, a casca foi caindo e o peso da consciência foi pesando. E eu falei, oh Deus, me ajuda a sair dessa situação, porque eu não sei como mais fazer, porque eu já cheguei até no fundo do poço. Quando eu falei isso, foi o tempo que eu só vi o barulho. E saí. Quando eu voltei, não sei o que aconteceu. Do nada. Depois que eles ficaram alguns dias, semanas ali, né, ou meses, eu não sei, porque quando eu voltava aí que eu sabia, você ficou tantas semanas, tantos dias, 4 dias, uma semana, um mês, né, de quase muitos anos, não muitos anos, mas meses eu ficava bastante tempo longe. E quando eu voltava, eu tava frio, meu corpo tava tudo já frio, só um lado que eu sentia aquecido e eu apertava, eu sentia, outro lado eu apertava e não sentia mais nada, porque tava morto. E vindo para essa situação, olha o que diz aqui, ó, em 1 Pedro, diz assim, capítulo 4, versículo 3. No passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo coisas que os pagãos gostavam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, nas embriaguezes e na nojenta adoração a ídolos. E agora, pagãos, ficam admirados quando vocês se juntam com essas pessoas loucas e imoral. Por isso, insulto, porém eles vão descer, ter que prestar conta a Deus, que está pronto para julgar os vivos e os mortos, pois o evangelho foi anunciado também aos mortos, aos quais morreram por causa do julgamento de Deus, como morrem todos os seres humanos. O evangelho foi anunciado a eles do que pudessem viver uma vida espiritual como Deus quer que eles vivam. E eu no começo eu não sabia como que Deus gostaria que eu vivesse, porque quem veio falar do amor de Deus para mim falou de uma forma muito ríspida. Por isso que hoje aqui eu tô, para não te julgar, não julgar sua religião, não julgar de Beltrano nem Ciclano, tô falando da vida do José. Entendeu? Eu uso essas logomarcas, essas
placas, o ex, pai de santo, porque eu pesquiso, eu vou lá, pesquiso, como eu tenho um padrão que meu filho me ensinou, pesquisa assim quais são o CEO que está sendo mais procurado, por quê? Para me juntar o útil e agradável e para que vocês possam entrar no meu canal e me dar um voto de confiança e assistir o que Deus tem feito na minha vida. Irmãos, é por isso que eu estou usando esses termos, por isso que eu estou fazendo as capas, estou seguindo todos os passo a passo que o YouTube ensina para que eu possa alcançar um nível maior de pessoas e fazer a diferença na vida delas, como um dia Deus usou outras pessoas de luz para me falar: vem por aqui para esse caminho, você não vai mais se machucar. Venha para Cristo, porque Cristo morreu na cruz por mim e por você. Então, conforme eu falei na passagem, se você confessar os seus pecados uns aos outros, a oração do justo tem seus efeitos, e pode muitos seus efeitos. Procure, você que possa estar vivendo uma vida de prostituição, você viu que a Raabe, ela teve a oportunidade de ser restaurada por causa de uma atitude de fé, uma prática de fé. Agora, sem prática, se torna uma fé morta. Então, irmãos, se você tem passado por situações ou tem se deixado levar pelos tipos de imoralidade sexual, por tipos de pecado, por bebida, por orgia, por idolatria, por imagem, seja o que for, nós não estamos aqui pregando praga de igreja. A igreja não salva nada. Porém, irmãos, igreja é o templo onde a gente vai adorar a Deus durante o final de semana, os dias que a gente sente que tem aqueles cultos. Porém, a igreja que Deus quer não é igreja parede, lá é um complemento da união de irmãos, mas a igreja que Deus quer é o meu coração e o seu coração, é o meu coração e o seu coração que em movimento, em prática, nós louvamos e agradecemos a Deus em todo momento. Por isso que eu estou aqui, irmãos, para falar para você, através desse testemunho, que eu cheguei a prostituir por causa desses fatores, porque eu passei necessidade mesmo estando num status de vida maior. Como assim estranho? É porque ele dá com uma mão e passava alguns meses, o dinheiro sumia da minha mão e eu não sabia para onde que ia. Então, como que eu tinha que fazer? Eu vivia nesse emaranhado, eu tinha que ir lá e vender o corpo para que eu pudesse viver do jeito que eu queria viver, de status, de vida. Porém, era uma vida vazia. Eu bebia, eu fumava, eu fazia todas as coisas, mas depois voltava aquele vazio, aquela tristeza na alma, e eu clamava: onde que está essa falta que eu possa preencher? E a falta que a gente precisa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo de Deus que intercede por nós. O Deus vivo que criou os céus e a terra, que não nos julga, mas nos ama e nos mostra os caminhos. Então, irmãos, a lei foi constituída para que o rebelde, Satanás, que induz o ser humano a pecar, a perder a direção e ficar sempre enclausulado na mão dele, para que ele, no tempo que já foi determinada a sua sentença, possa levar o máximo de pessoas rebeldes junto com ele. E que você não seja mais rebelde, que o seu coração não se rebele contra o ensinamento da verdade. Você viu aqui, Jesus se fez carne para que nós não perecêssemos, mas tenhamos a vida eterna. Se arrependei, pecador, porque no tempo oportuno eu te exaltarei. Eu li todos esses versículos justamente para fortalecer sua fé e falar com basagem bíblica. Como Apocalipse falou: eis-me, aqueles que ouvirem a voz de Deus, a igreja que escutar a minha voz será bem sucedida. Então escute a voz de Deus através desse testemunho, para que Deus possa manifestar na sua vida. Acredita, Deus te ama. Ele não está aqui para te julgar e nem apontar o seu defeito, mas está aqui para falar para você: se você se arrepender de todo o seu coração, de toda a sua alma, Ele pode mudar qualquer fator. Como Raabe, que foi uma prostituta e participou da genealogia de Jesus. Olha que coisa grandiosa, irmãos. Deus não está procurando quantidade de pecado, Ele está procurando um coração verdadeiro e sincero, arrependido, para que Ele possa manifestar no nosso coração, como Ele tem feito no meu, e que também possa fazer no seu. Eu declaro e profetizo que todas as ricas dádivas de Deus alcancem e transformem o seu coração por qualquer situação que você possa estar passando. Tiago, capítulo 16 e o 20. Olha o que diz a santa passagem bíblica nessa parte. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e faça oração um pelos outros, para que você seja curado. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Aí a outra parte fala assim: lembre-se disso, tudo que você fizer um pecador voltar ao seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Acredita, eu fui um ex-pai de santo, prostituí, vou fazer outras playlists dessa parte também, e continuando sobre a intimidade. Tem outras coisas que eu ainda vou relatar que também é tremenda, mas eu estou pontuando parte a parte porque senão o testemunho fica muito grande. E eu quero dizer para você: creia, Deus pode mudar qualquer situação. Quando eu disse de estar junto a essa mulher e falei que eu orei lá pedindo a Deus para que tirasse eu daquela situação, e aí o guia manifestou, passado uma semana, Deus usou a minha tia, que me conseguiu me levar para a casa de Deus, e lá eu pude ter um encontro poderoso com a palavra de Deus. Não foi fácil, porque eu endemoniei com muitos demônios, legiões que chegou a me manifestar na natureza. Você não tem ideia, porque eu fiz pactos, matou muitas coisas, e depois eu vou relatar essa parte também, e que
esteja preparado. Para quem tem costume não vai assustar, mas para quem não tem, esteja preparado. E se você não gosta desse tipo de fala ou desse tipo de pregação, procure outras coisas que você se enquadre. Mas se não, esteja preparado, porque vale a pena você entender como que é os requisitos e situações que pessoas que passam por essa situação. Vai que de repente você possa encontrar com pessoas que precisam. Esteja, irmãos, dando esse voto de confiança, compartilhe esse testemunho para outras pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho, escreve lá, porque no YouTube me notifica, e se você precisar de oração, eu estou aqui junto para somar com você e falar para você. É possível, irmãos, eu não estou aqui para pregar heresia e muito menos ridicularizar ou questionar a religião de um e de outro, não. Estou aqui para falar para você que o amor de Deus se manifestou em carne e que esse amor se manifestou em palavra, e a palavra nos cura, nos liberta e nos transforma. Receba essa cura, receba essa libertação através do poder da palavra. Porque eu estou de pé, foi por força dessa palavra que me trouxe luz onde tinha trevas em meu coração. Creia nisso, viva isso, respire isso e deixe o Espírito Santo de Deus te guiar para aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas. No nome de Jesus. Shalom.